Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui com um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu não irei aparecer. Eu vim para mostrar para vocês o caderno, né? Um pouco de organização hoje. O caderno que eu tô usando na pós-graduação. E também vou comentar com vocês um pouquinho desse artigo aqui que eu li ontem para a disciplina de linguagem e aquisição de língua materna. Eu encontrei achados muito interessantes e gostaria de deixar aqui compartilhado com vocês. Mas antes, vou mostrar para vocês o caderno que eu tô usando. É esse aqui. Quem me conhece sabe que desde a graduação eu gosto muito de escrever. Então, vou mostrar pra vocês. Aqui está minha grade, né, curricular, as disciplinas, os professores, né? E aí, só pra vocês verem, a primeira disciplina aqui de variação linguística, oralidade de língua portuguesa. Aí, como eu faço as anotações, gente que me conhece sabe que eu gosto muito de escrever. Eu sou daquelas que só aprende escrevendo bastante. Então, isso aqui tudinho foi da disciplina de variação linguística, né? Essa disciplina foi maravilhosa. A professora que abriu o curso, perfeita, a professora Angélica, nos deixou muito à vontade, né? Nessa aula aqui a gente analisou 2 poemas, Amada de Carlos Drummond de Andrade e A Comieira de Aroeira, lá da Casa Grande, do G.C. Quirino. Foi muito bom, a gente viu, né? Uma linguagem mais regional versus uma linguagem mais elitizada, como a do Drummond, né? Foi maravilhoso. Que gêneros textuais, a gente viu gêneros textuais, conto, crônica, aqueles que são muito semelhantes, né? Em que a linha que os diferencia é muito tênue. A gente chama de gêneros limiares. Falamos muito sobre suporte, que é o veículo de comunicação em que determinados gênero textual, né, está inserido, e como esse suporte pode determinar o gênero, dados paratextuais. Foi incrível. Leitor competente, né, leitura, proficiência, leitura escrita e tudo relacionado à variação linguística. Amei. Aqui já foram as questõezinhas da prova, né, que eu também anoto. E aí chegamos na disciplina de linguagem e aquisição do português como língua materna. É só para vocês verem. E hoje eu vou começar aqui a segunda aula, que eu vou estudar um pouquinho sobre as teorias, né, de aquisição de língua materna. Mas vamos lá para o artigo que eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês. Aquisição e desenvolvimento da linguagem. Dificuldades que podem surgir neste percurso. Gente, eu gosto muito de marcar, né, com marca-texto. Quem me conhece, estudando a Bíblia. E com as fichas da faculdade sempre foi assim, né? Eu uso muito o sistema de Color Code. Me ajuda muito a absorver as informações, né, do texto. Acredito que muita gente também dessa forma. Então, deixa eu comentar aqui com vocês um pouquinho sobre os achados riquíssimos, né, desse artigo. Então, a autora começa falando aí sobre a diferença, né, entre comunicação humana e a comunicação dos animais. É um ponto que é muito abordado, né, principalmente em Linguística 1, lá na faculdade a gente falou sobre isso. E aí ela vai fazer essa diferenciação a partir de 3 tópicos. A comunicação humana, a gente tem a possibilidade de simbolizar, eu coloquei aqui de verde, tá vendo? Também tem um aspecto gramatical que diferencia a nossa comunicação da dos animais. Então, a nossa comunicação, ela é feita a partir de regras padronizadas, né, determinadas pela gramática normativa. E também a questão de diferentes sistemas de comunicação, né, enquanto os animais, eles só têm apenas um sistema de comunicação usado por todos, né, da mesma espécie. Conosco, seres humanos, não é dessa forma. Então, nós temos diferentes sistemas de comunicação. Não temos apenas a linguagem verbal. Temos a linguagem não verbal, os gestos, o olhar, né, a leitura facial, enfim. Temos diversos sistemas cada vez mais desenvolvidos e aprimorados de comunicação. Aqui vai falar um pouco sobre a linguagem, como a linguagem, como a dificuldade, por exemplo, de linguagem que o aluno tiver, pode influenciar, pode afetar, na verdade, no seu processo de alfabetização, né? A ele desenvolver suas habilidades de leitura e escrita. Acho que isso é de senso comum. Aqui, esse que tá de amarelinho já foi algo que eu até coloquei post-it aqui nesse ponto, porque foi algo que chamou muito a minha atenção. Por quê? Quando eu estudei na faculdade, né, a gente vê um pouco sobre as teorias de aquisição da linguagem. A gente vê, por exemplo, a teoria do behaviorista, né, comportamentalista, do Skinner. A gente estuda um pouco da teoria racionalista ou inatista, do Noam Chomsky, e também a teoria interacionista ou socio-interacionista do Vygotsky, né? Só que isso é apresentado para nós de forma muito assim,
você segue essa, você segue aquela. E aqui a autora, ela coloca como os estudiosos hoje propõem uma interação, na verdade, entre essas correntes. Por exemplo, ela vai falar, né, que a linguagem deve ser entendida, a questão da linguagem, ela depende tanto do aparato neurobiológico, ou seja, da linguagem inata, daquela predisposição biológica que a criança ela já traz consigo, é algo de nascença, mas também ela vai precisar do social, ou seja, do convívio social, né, daquilo que ela recebe, os estímulos que ela recebe do meio, né, no qual ela está inserida. Então veja como ela sintetiza isso. Hoje a maior parte dos estudiosos concorda que é uma interação entre o que a criança traz em termos biológicos e a qualidade de estímulos do meio. Alterações em qualquer uma dessas frentes, né, então se ela tiver algum problema, seja no aparato neurobiológico ou nessa questão social, e a gente pode pensar agora na pandemia, né? Quantas crianças foram privadas do convívio social e quantas, consequentemente, acabaram desencadeando problemas de linguagem, né? Porque a linguagem, ela não é só uma questão inata, ela também, a linguagem, ela é adquirida, ela vai sendo desenvolvida por meio desses estímulos que nós recebemos, né? Do meio em que nós estamos inseridos, como diz Vygotsky. Então eu gostei muito dessa parte do texto, né? Como ela propõe essa interação entre essas duas correntes, que chegou a mim, pelo menos na graduação, de forma muito isolada, né? Ali também fala sobre linguagem, né, e comunicação, sobre essas outras formas de comunicação que estão chegando, né, na atualidade. E nessa parte aqui, gente, que tá de amarelo, também foi um ponto que chamou muito minha atenção, que vai mostrar como a aquisição de qualquer língua, né, é um processo complexo, porque a criança precisa adquirir essa linguagem em 3 níveis, né? No nível da forma, aqui se refere aos sons, às palavras, às frases, que é o nível fonético, fonológico, né, que equivale aos sons, e o nível morfossintático, ou seja, das palavras, da organização das frases, as orações. A criança também precisa adquirir essa linguagem no nível do conteúdo, que é o nível semântico, os diversos significados, e a gente sabe da pluralidade de significado, né, que uma palavra ela pode ter na nossa língua, no discurso, né. Também no nível do uso, que aqui é o nível pragmático, né, que não é só emitir sons, não é só organizar essas palavras em frases e orações, saber os significados que elas, né, possuem ali, mas também adequar sempre ao contexto comunicativo. A criança precisa ter essa capacidade de não só emitir sons, estruturar uma frase, saber o significado, mas adequar tudo isso ao contexto em que está sendo empregado. Então, maravilhoso que a gente perpassou novamente por aqueles níveis, né, da língua, que não está apenas para a língua portuguesa. Qualquer idioma você vai ter que estudar esses níveis, né? Então, por exemplo, a minha graduação foi em português e inglês. Então, em inglês a gente também viu um pouco da fonética e fonologia do inglês, né? A morfologia, a sintaxe, a semântica, né? A pragmática do inglês. São áreas que estão, né, para qualquer idioma, qualquer língua natural. Aqui já vai começar a falar sobre a aquisição e alguns probleminhas, né, que podem acontecer. Achei muito interessante essa questão da produção dos sons. E aqui, especificamente, né, na língua portuguesa, como os fonemas LH, NH e R são mais difíceis, né, de serem produzidos. Olha, que curiosidade interessante. Os primeiros fonemas que a criança vai produzir é o fonema B, M e P, né? E aí, a criança, ela tende primeiro a falar papai do que mamãe, né? Porque a gente sabe que o M é um som nasal, é um som mais complexo de ser feito pela criança. Gostei muito disso aqui. E eu vivo isso na pele com os meus alunos, né? A estrutura das sílabas. Em língua portuguesa, nossas sílabas simples, elas são construídas com consoante e vogal. Então, vamos pegar aqui o exemplo do ba, né? Ou do sa. E aí, se você inverte isso, colocando a vogal primeiro e depois a consoante, torna mais complexo. Por exemplo, AIS. Então, a criança ela vai conseguir pronunciar muito mais rapidamente, de forma mais... vai ser mais fácil para ela produzir um sa do que um AIS. Justamente porque a formação silábica simples de nossa língua é formada por consoante e vogal. Quando você faz essa inversão, a criança já tem um pouco mais de dificuldade e já demora um pouco mais para conseguir produzir, né? Gostei muito dessa parte também sobre a estrutura das frases, né? Essas frases telegráficas. Eu não tinha visto essa terminologia. Nunca vi esse termo telegráficas, que são aquelas frases que funcionam, né? Quando você tem uma única palavra que funciona como uma frase. Então, por exemplo, quando a criança começa a falar água, 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 e a gente sabe que a gente tem uma única palavra, mas essa palavra, ela está funcionando como uma frase. Quando a criança fala água, ela está te pedindo água, né?
Então, ela ainda não sabe pedir lá com os pronomes interrogativos. Enfim, ela não sabe ainda construir toda aquela frase, aquela oração. Então, aquela palavra, naquele momento, ela está equivalendo a uma frase. Então, a gente tem essas frases aí telegráficas. Também tem essa parte do diálogo, foi uma das partes também mais interessantes do texto para mim, que é quando ele vai falando das etapas, né? Até a criança começar a falar, vamos assim dizer, de forma fluente, ela conseguir estabelecer uma relação dialógica, né, com o outro. Até lá, o adulto, ele vai acabar sendo o mediador, né, desse processo. E a autora, ela coloca 3 fases, muito interessante. Então, tudo começa com a fase da especularidade, que é quando a criança começa a emitir os primeiros sons, as primeiras sílabas, e os adultos, né, os responsáveis, aqueles que estão ali, né, próximo a ela, vão começar a especular, porque esses sons, essas sílabas ainda não são inteligíveis, ainda não tem um significado, então você fica ali especulando, o que será? Será que ela está pedindo água? Será que ela está pedindo comida? O que é que ela quer? Né? Então é a fase da especulação. Depois vem a fase da complementariedade, que é quando você, né, a criança já consegue aí emitir uns sons mais compreensíveis, e aí você começa, ela já está combinando as palavrinhas, juntando 2 ou mais palavras, e aí você vai complementando, né, acrescentando aquilo que ela já está falando. E por fim chega a fase da reciprocidade, ali por volta, né, até o final dos 2 anos, que é o momento que a criança agora ela vai conseguir de forma mais independente, de forma mais autônoma, estabelecer, né, uma relação dialógica, uma conversa, vamos assim dizer, sem essa interferência tão grande, tão presente, né, de um adulto. Então, eu achei muito interessante. Talvez eu não tenha visto isso na faculdade, porque como a gente é de letras, a gente não estuda de forma tão aprofundada sobre essa aprendizagem mais voltada para crianças, já que o nosso público é do 6º ano até o 3º ano do ensino médio, incluindo o EJA, né, Educação para Jovens e Adultos. Então, a gente está trabalhando mais com o Fundamental 2, né, anos iniciais e finais, e o médio e o EJA, né. Mas a gente vê isso um pouquinho na disciplina, então, de linguística, quando a gente estuda sobre aquisição de língua materna. Aqui já vai falar sobre algumas dificuldades que podem acontecer tanto na aquisição como no desenvolvimento dessa língua, né? Muito interessante. Por exemplo, o atraso simples de linguagem, que é quando a criança demora a falar ou parece imatura, desvio fonológico, que é aquela dificuldade para adquirir as consoantes, né, da língua, e quando adquire, muitas vezes, a troca, né, quem nunca viu seus alunos trocar um V pelo F, que a gente sabe que a diferença é a questão do, né, sonora, um é surdo, outro é vozeado, né, sonoro e outro é surdo, né? O Z pelo S, o S pelo CH. Então, isso é algo que eu convivo constantemente, né? E quando eu li, foi, assim, já veio na mente alguns alunos meus. Também nós temos o distúrbio específico da linguagem, que é o chamado DEL, que é alguma dificuldade que a criança tem, alguma habilidade, né? Desenvolver alguma habilidade da linguagem. Embora ela não tenha nenhuma deficiência mental, nenhum tipo de lesão, nenhum distúrbio que possa dificultar, mas por algum motivo, né, essa criança acaba desenvolvendo essa dificuldade, né, da linguagem. E aqui ele vai falar sobre algumas dificuldades na questão da fluência, né, a gagueira, que é algo mais comum que a gente vê. Surpresa para mim foi esses 2 aqui, eu não conhecia, taquifemia e taquilalia. As 2 são dificuldades pela criança falar muito rapidamente, né? Isso pode comprometer o sentido da mensagem, pode dificultar, né, a transmissão da mensagem. Só que a diferença é que na taquifemia há a presença, né, de hesitações e disfluências. E na taquilalia a gente não encontra esses momentos de disfluências, mas as 2 se dão devido a essa velocidade da fala alta. É uma fala muito rápida que compromete o entendimento da mensagem. Também tem alterações semântico-pragmáticas muito interessantes. É quando a criança ela consegue emitir os sons da fala, ela consegue até estruturar, né, essas palavras, formando frases e orações complexas, mas ela tem uma dificuldade de fazer a adequação, naquele nível pragmático que a gente viu, de fazer a adequação da mensagem para a situação comunicativa, para aquilo que o momento comunicativo exige dela, né? E assim foi esse texto aqui falando nas considerações finais um pouco como o sistema linguístico, né, como a língua é esse instrumento de poder, né, e ela nos possibilita a inserção no meio social. Então foi um texto maravilhoso. Esse texto também vai trazer aqui, olha gente, um pouco sobre, ela traz uma tabela
sobre a aquisição, né? Como é que se dá esse processo complexo da aquisição da criança. Eu coloquei aqui na ordem invertida, mas desde os 0 a 1 ano. Então, que a criança consegue desenvolver de 0 a 1 ano, que vocalizações, eu fico falando alguns importantes. Por exemplo, dos 3 a 4 meses, ela começa a balbuciar, né? 1 ano a 2 anos, vocabulário já com 50 palavras, ela já consegue desenvolver as estruturas silábicas simples, surgem as palavras-frase, aquelas que a gente viu, né? Que valem por sentenças inteiras. Eu coloquei aqui, neste ano desenvolve-se as fases do diálogo, especularidade e complementaridade, que a gente viu. Já dos 2 anos até 2 anos e meio, o vocabulário da criança já aumenta, está entre 150 a 200 palavras. As frases já começam a conter mais elementos, como 2 ou 3 palavras mais longas. Consegue desenvolver o diálogo assumindo a reciprocidade, tem uma interação dialógica maior. Dos 2 anos e meio até 3 anos, a gente vai ter estruturas frasais mais complexas, flexões de gênero, né, feminino e masculino, de número, singular e plural. Já tem um avanço nas respostas à ordem simples, perguntas com uso de termos como onde, quando e quem, ela já consegue responder, já vai conseguir desenvolver essa noção dos conceitos de quente, frio, forte, fraco. Evolução crescente, né, do vocabulário, refletindo a nomeação de tudo que a cerca, ou seja, ela começa a dar nome a tudo, né, que a cerca. E ela vai colocando aqui até os 5 anos, os 5 anos, né, de idade. 3 anos e 3 anos e meio, avanço no entendimento de perguntas, uso mais elaborado de tempos verbais, apresenta a possibilidade de relatar fatos vivenciados, começa a falar de tudo. Os jogos, ela começa a jogar, mas com regras simples. Aqui com os 3 anos e meio a 4 anos e meio, ela já consegue desenvolver o seu sistema pronominal, pronomes possessivos, já consegue usar os verbos na voz passiva simples. Essas noções de afirmação, negação e interrogação, aumento do domínio das proporções, aumento da complexidade das regras dos jogos. E, por fim, ela coloca, a partir dos 4 anos, estruturas mais complexas, julgamentos de correção, já sabe, né, dizer se está correto ou não, compreende histórias maiores, são capazes de responder a perguntas simples sobre as mesmas e deve apresentar, neste momento, uma fala mais fluente, utilizando frases com todos os elementos. Então, essas tabelinhas maravilhosas para o pessoal de pedagogia, né, para os pedagogos. Com certeza, eles já lembraram de muita coisa que eles tinham visto na faculdade. Como a gente de letras não tem essa ênfase maior para criança, muita coisa foi novidade para mim. Eu gostei muito de ler, né, esse artigo aqui. Encontrei muitos achados. Agora, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou pausar esse vídeo e vou continuar aqui meus estudos. Estudar um pouquinho agora sobre as teorias de aquisição da linguagem. Eu acredito que no próximo vídeo eu venho falar um pouquinho para vocês, né, sobre as 3 teorias de aquisição de linguagem mais importantes que a gente tem, que é a teoria comportamentalista do Skinner, a teoria inatista do Noam Chomsky e a teoria interacionista ou socio-interacionista, né, do Vygotsky. A gente estuda isso na faculdade, eu vi um pouco em linguística, né, linguística 1 e linguística 2, e também nas disciplinas de psicologia da educação. A gente acaba vendo Chomsky, um Vygotsky, um Piaget, né, por mais que a nossa ênfase, como eu falei para vocês, não seja, né, acho que pedagogia, isso deve ser mais aprofundado. Então era isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, gente, e até o próximo vídeo.